Boa noite. Agradeço, então, o comparecimento dos nobres colegas, vereadores e vereadoras, dos munícipes presentes e também do público que nos acompanha durante essa realização desta sessão pela página da Câmara no Facebook. Cumprimento ao secretário Jair, secretário de Administração. Cumprimento também a nossa primeira-dama, a Eliane, Maria Eliane. O Ricardo, que aqui está, e o Mir, né, também, e a esposa do nosso companheiro Brizola, Nelly. Sejam todos bem-vindos. Solicito a nossa secretária Ivone momento de oração, o qual faremos em pé. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4, 23. Senhor, ensina-nos a te buscar em espírito e em verdade, a te obedecer com o coração rendido e sincero, que nossa vida seja um altar vivo, onde o teu nome seja glorificado em cada atitude. Renova nosso coração, alinha nossos pensamentos aos teus e faz de nós um instrumento do teu amor. Te entregamos tudo, Pai. Pai, que te adoramos não só com palavras, mas com toda a nossa vida. Amém. Amém. Declaro aberta a sessão e solicito à secretária para que realize a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Vereador Edson. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereadora Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presente. Presidente Dirceu. Presente. Vereador Ivone, presente. Passamos ao expediente do dia. Leitura do ofício do Executivo Municipal. A secretária fará, então, essa leitura. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. Ofício número 405/2025, GAPRE. Município de Capanema, Estado do Paraná, cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Parque, Caminho do Colono, aos 6 dias do mês de junho de 2025. Ao Dirceu Alquieri, presidente, Câmara de Vereadores de Capanema, Paraná. Assunto: respostas ao requerimento número 05 de 2025. Senhor vereador, cumprimentando-o cordialmente, vimos apresentar a resposta ao requerimento número 5/2025, feito pelo vereador Hércio Marques Chapo, onde a relação das ruas que serão contempladas com o programa Asfalto Novo Vida Nova. Cumpre-nos informar que tal programa pertence ao governo do Estado e é executado pela Secretaria das Cidades, frisando que uma das primeiras preocupações do prefeito, o senhor Neivor Kessler, foi atuar junto à equipe da Engenharia e Arquitetura para efetivar o cadastramento no início do 2025, o qual foi anunciado com grande entusiasmo, haja vista todas as objeções que enfrentamos. Desta forma, essas ruas deverão ser encaixadas dentro do valor que será liberado pelo CECID, o qual não podemos relacionar asseguramente, por estar em fase de planejamento e análise. Aproveitamos para informar que todas as ações estão sendo transparentes e podem ser consultadas quase que em tempo real por meio do Paraná Infra Interativo, desenvolvido e disponibilizado pelo próprio Governo do Estado, conforme Decreto Estadual número 4.468/2012. Ao ensejo, renovamos nossos préstimos de estima e consideração e permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Jair Cance, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, interino. Quero justificar a ausência do vereador Pibe, que está vindo de Cascavel. Continuando na leitura, então, projeto de lei ordinária número 22/2025. A secretária vai realizar a leitura.
Projeto de Lei número 22/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal de Capanema a celebrar termo de apoio financeiro com a Copacol, Cooperativa Agroindustrial Consolata, e dá outras providências. O prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Capanema autorizado a celebrar termo de apoio financeiro com a Copacol, Cooperativa Agroindustrial Consolata, inscrita sob CNPJ número 76.093.731/0001-90, com a finalidade de execução do projeto Movimentos Culturais Copacol, no âmbito da retomada de atividades da fanfarra, aulas de teatro e realização de eventos culturais no município de Capanema. Artigo 2º. O município poderá receber, no exercício financeiro de 2025, o valor de até R$30 mil, que será aplicado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, por meio do Departamento de Cultura, no âmbito do Programa Orçamentário 13.392.1301/2033, manutenção das atividades do Departamento de Cultura. Artigo 3º. As receitas serão alocadas em conta bancária específica vinculada ao projeto Movimentos Culturais Copacol e sua aplicação observará as normas legais pertinentes, com prestação de contas específicas. Parágrafo 1º. Como contrapartida, o município promoverá a divulgação da logomarca da Copacol nos materiais adquiridos com os recursos repassados e nas mídias relacionadas às apresentações do projeto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de junho de 2025. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Exposição de motivos do projeto de lei número 22/2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores. Encaminhamos à apreciação desse Poder Legislativo o presente projeto de lei que visa autorizar o município de Capanema a celebrar termo de apoio financeiro com a Copacol, Cooperativa Agroindustrial Consolata, inscrita com o CNPJ número 76.093.731.0001.000190, com vistas à execução do projeto cultural denominado Movimentos Culturais Copacol, no exercício de 2025. A proposta contempla o repasse de até R$30 mil à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, por meio do Departamento de Cultura, com aplicação no Programa Orçamentário 13.392.1301.2033. Manutenção das atividades do Departamento de Cultura. Os recursos serão utilizados para fomentar ações culturais no município, incluindo a retomada da fanfarra, a oferta de aulas de teatro e a realização de eventos culturais, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e da identidade cultural local. O apoio financeiro será formalizado conforme plano de trabalho simplificado, com os recursos alocados em conta bancária específica e utilizados mediante estrita observância das normas legais, incluindo prestação de contas detalhada. Como contrapartida institucional, o município se compromete a divulgar a logomarca da Copacol nos materiais adquiridos com os recursos repassados, bem como nas mídias e ações de divulgação do projeto. A celebração desta parceria representa mais um passo importante na valorização da cultura e no fortalecimento das ações conjuntas entre o poder público e a iniciativa privada, com impactos positivos no desenvolvimento social e na democratização do acesso às práticas culturais. Diante da relevância da matéria, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de junho de 2025. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Leitura do projeto de lei ordinário número 23/2025. A secretária realizará a leitura. Município de Capanema, Paraná. Projeto de lei número 23/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber doações em pecúnia da Copacol, Cooperativa Agroindustrial Consolata, e da outras providências. O prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber da Copacol, Cooperativa Agroindustrial Consolata, inscrita sob o CNPJ número 76-093-3731-0070-12, a título de doação, o valor de R$10.000, com a finalidade específica de apoio financeiro ao primeiro Festival do Melado e do Mel, a ser realizado no município de Capanema. Artigo 2º. O valor recebido deverá ser aplicado exclusivamente em despesas vinculadas à realização do referido evento, devidamente identificadas e comprovadas em prestação de contas específico. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá, para fins desta lei, firmar termo de colaboração com a entidade sociedade civil regularmente constituída e atuante na área, observadas as exigências legais. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de crédito adicional especial ou suplementar, caso necessário, para a execução orçamentária dos valores recebidos. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de junho de 2025. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Exposição de motivos do projeto de lei número 23/2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras e vereadores, encaminhamos para apreciação desse Poder Legislativo o presente projeto de lei, que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a receber, a título de doação em pecúnia, o valor de R$10.000 da Copacol, Cooperativa Agroindustrial Consolata, destinado especificamente ao custeio de despesas vinculadas ao primeiro Festival do Melado e do Mel, a ser promovido no município de Capanema. A própria instituição doadora condicionou a transferência dos recursos à existência de autorização legal e específica que assegure a formalização jurídica da doação. Tal exigência é legítima, tendo em vista a necessidade de garantir segurança jurídica, transparência na destinação da verba e conformidade com os princípios da administração pública. O valor recebido será integralmente aplicado na execução do evento, mediante despesas identificadas, e deverá ser objetivo de prestação de contas específica, com a possibilidade de participação da entidade da sociedade civil na execução, nos moldes estabelecidos e na legislação vigente, e, se necessário, mediante formalização de termos de colaboração. Ressalta-se o relevante interesse público que fundamenta a proposta, considerando que o Festival do Melado e do Mel constitui importante ação de valorização da cultura local, de incentivo à cadeia produtiva da apicultura e do melado e de promoção do desenvolvimento econômico regional por meio da movimentação do turismo e do comércio. Diante do exposto, contamos com a costumeira atenção e apoio desta Câmara Municipal para aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de junho de 2025. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Leitura do requerimento número 8/2025, autoria do vereador Jean Denardim. A secretária vai realizar a leitura. Requerimento número 07/2025, vereador Jean Denardim, ementa, requer quebra de interstício regimental para o projeto de lei complementar número 09/2025, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, senhoras vereadores e vereadoras, o vereador que este subscreve, em conformidade com o regimento interno, requer, após deliberação plenária, a quebra de interstício regimental para o projeto de lei complementar número 09/2025. Este projeto dispõe sobre a Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Capanema, Estado do Paraná. A justificativa para este requerimento reside no fato de que o projeto em questão tem sido amplamente discutido e revisado. Ele já foi debatido por diversas ocasiões entre as partes da Casa Legislativa e foi revisado múltiplas vezes pelo município. Além disso, o tema foi objeto de audiências públicas com a participação da população. Dada a profundidade das discussões já realizadas, entende-se que o projeto não demanda novas deliberações extensas, permitindo que o município avance nos próximos projetos relacionados ao Plano Diretor Municipal. Passo a Marcelina Ampeção, aos 18 dias do mês de junho de 2025. Jean Denardim, vereador. Leitura do projeto de lei complementar número 10/2025. A secretária vai iniciar a leitura. Lembrando que esse projeto havia sido lido e que ele terá que ser lido novamente. Então, hoje nós iniciamos essa leitura. Todos têm a cópia, né? Foi entregue a cópia.
Se você não tem em cima da mesa, deve estar na sua gaveta aí. Eu acho que, presidente, ainda sem as correções, né? Mas é pouquinha coisa nesse aqui. Já foi feito as correções necessárias. Tá bom. Município de Capanema, Paraná. Projeto de lei complementar número 10, de 3 de junho de 2025. Dispõe sobre o zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano e rural do município de Capanema. Título 1º. Disposições gerais. Capítulo 1º. Das disposições preliminares e objetivos. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas para o zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano e rural do município de Capanema, com o objetivo de garantir o ordenamento territorial, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, conforme diretrizes do Plano Diretor Municipal, em conformidade com as legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis. Artigo 2º. Integram esta lei complementar. Anexo 1º. Mapa da área urbana e área rural. Anexo 2º. Mapa da macrozona da proteção ambiental. 3º. Mapa da macrozona Pacoera, Baixo Iguaçu. 4º. Mapa da macrozona urbana do Distrito de São Luís. 5º. Mapa da macrozona urbana do Distrito de Cristo Rei. 6º. Mapa da macrozona urbana do Distrito de Pinheiro. 7º. Mapa da macrozona urbana do Distrito de Alto Faraday. 8º. Mapa da macrozona rural e de interesse turístico. 9º. Mapa da macrozona de desenvolvimento industrial. 10. Mapa da macrozona urbana do Distrito Sede. 11. Índices urbanísticos. 12. Parâmetros de uso e ocupação do solo. Artigo 3º. Esta lei complementar tem os seguintes objetivos. Primeiro, estabelecer diretrizes de zoneamento urbano e rural com os seguintes propósitos. A. Definir o zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano e rural do município de Capanema, conforme diretrizes do Plano Diretor Municipal, utilizando o sistema digital disponível como ferramenta de suporte técnico para análise e consultas. B. Estabelecer critérios claros e objetivos para o uso e ocupação do solo, respeitando as características da urbanização e o uso atual de cada área. C. Regulamentar a implantação de edificações, promovendo a harmonia entre construções, infraestrutura urbana e o entorno, assegurando padrões de 1. Segurança. 2. Salubridade. 3. Acessibilidade. D. Compatibilizar o uso do solo com o sistema viário municipal, promovendo E. Mobilidade urbana eficiente. F. Segurança para pedestres, veículos e usuários de transporte público. G. Ordenar o espaço construído, preservando os valores culturais, naturais e paisagísticos do município. Segundo, promover o desenvolvimento sustentável com os seguintes objetivos. A. Planejar a distribuição espacial da população e das atividades econômicas, prevenindo distorções no crescimento urbano e reduzindo impactos negativos do meio ambiente. B. Priorizar a proteção de áreas ambientalmente sensíveis, promovendo o uso racional do solo e garantindo a preservação de recursos naturais essenciais. C. Estabelecer padrões de densidade populacional adequados, assegurando 1. Qualidade de vida para os moradores. 2. Infraestrutura suficiente para atender às necessidades urbanas. D. Garantir o direito à cidade sustentável, assegurando acesso universal a: 1º, moradia digna. 2º, saneamento básico. 3º, infraestrutura urbana. 4º, transporte público. 5º, serviços essenciais. 6º, áreas de lazer para gerações presentes e futuras. 3º, fomentar a integração social e o desenvolvimento econômico mediante: A. Disciplinar a localização de atividades econômicas e sociais, priorizando o interesse coletivo e garantindo a acessibilidade universal, com atenção especial às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. B. Promover a integração entre diferentes setores socioeconômicos e culturais, superando barreiras físicas, como cursos d'água e infraestrutura precária, por meio de planejamento técnico e urbanístico. C. Compatibilizar usos diferenciados e complementares, buscando eficiência no aproveitamento de recursos urbanos, infraestrutura e serviços públicos existentes. Parágrafo único. A ordenação e o controle do uso do solo têm como objetivos específicos evitar: 1º, a utilização inadequada de imóveis urbanos e rurais. 2º, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes.
Terceiro, o parcelamento do solo, a edificação ou uso exclusivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana existente. Quarto, a retenção especulativa de imóveis urbanos que resultem em sua subutilização ou abandono. Quinto, a deterioração de áreas urbanizadas e consolidadas. Sexto, a poluição e a degradação ambiental. Sétimo, a exposição da população a riscos de desastres naturais ou provocados. Artigo 4º. As normas desta lei complementar deverão ser observadas obrigatoriamente nos seguintes casos. Primeiro, na concessão de alvarás de termos relacionados às edificações. A. Alvarás de construção. B. Termo de conclusão de obra, habite-se. C. Alvarás de localização e funcionamento para usos e atividades do município. Segundo, na execução de projetos urbanísticos de parcelamento do solo. A. Planos, programas, projetos, obras e serviços relacionados a edificações de qualquer natureza. B. Urbanização de áreas garantindo: 1. A compatibilidade com o saneamento vigente. 2. Acessibilidade universal e infraestrutura mínima. Terceiro, do parcelamento do solo, assegurando: A. Atendimento ou aos parâmetros urbanísticos estabelecidos nesta lei complementar. B. Preservação de áreas ambientalmente protegidas conforme legislação específica. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar, por meio da regulamentação específica: primeiro, o licenciamento, autorização e fiscalização do uso, da ocupação e do parcelamento do solo do município. Segundo, a utilização de ferramentas tecnológicas como, por exemplo, o SIGWeb, para aprimorar o controle e a gestão do território. Terceiro, a articulação com legislações federais e estaduais relacionadas, garantindo a interação das normas aplicáveis. Presidente. Capítulo 2 das definições. Artigo 5º. Para a aplicação desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Primeiro, zoneamento. É a divisão do perímetro urbano e rural do município em zonas para as quais são definidos os usos e parâmetros de ocupação do solo de acordo com o grau de urbanização e critérios estabelecidos pelo Plano Diretor Municipal. Segundo, uso do solo. É o tipo de utilização de uma parcela do solo para determinadas atividades dentro dos limites estabelecidos para cada zona. Terceiro, ocupação do solo. É a forma como a edificação ocupa o lote, respeitando normas e índices urbanísticos como: letra A, altura da edificação. B, coeficiente de aproveitamento. C, recuos. D, taxa de ocupação. E, taxa de permeabilidade. F, testada e área mínima do lote. Quarto, alvará de construção, documento que autoriza a execução de obras sujeitos à fiscalização. Quarto, alvará de demolição, autorização para remoção de estruturas existentes. Sexto, servidão de passagem, direito real que permite a utilização parcial de um imóvel por outro, mediante registro em matrícula. Sétimo, infraestrutura básica, inclui redes de esgoto, abastecimento de água, energia elétrica, pavimentação e iluminação pública. Oitavo, fundações, parte estrutural destinada a distribuir as cargas da edificação sobre o terreno. Nono, Complage, Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Integrada. Parágrafo 1º. Os índices urbanísticos incluem: primeiro, asfaltamento ou recuo. Afastamento ou recuo. Distância mínima entre a edificação e as divisas do lote, podendo ser: A, frontal. B, lateral. C, de fundos. Segundo, alinhamento predial, linha divisória entre o lote e o logradouro público. Terceiro, altura da edificação, dimensão vertical máxima da edificação, medida entre o ponto mais alto e o nível mais baixo do logradouro público no limite do lote. Quarto, área computável, área considerada no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 5.
Área construída, soma da área de todos os pavimentos da edificação, incluindo o perímetro externo. Sexto, taxa de ocupação. Percentual da área do lote ocupada pela projeção horizontal da edificação. Sétimo, coeficiente de aproveitamento, relação entre a área total construída e a área do lote, que determina o potencial construtivo. Parágrafo 2º. Os usos do solo são classificados como: primeiro, uso permitido, atividade ou edificações autorizadas em determinada zona, compatíveis com os parâmetros urbanísticos e ambientais. Segundo, uso permissível, atividades que podem ser autorizadas mediante análise técnica e compatibilidade com o entorno. Terceiro, uso proibido, atividades ou edificações vedadas por serem incompatíveis com os parâmetros urbanísticos ou ambientais. Quarto, usos incômodos, atividade que geram desconforto à vizinhança, como, letra A, ruídos, B, vibrações, C, poluição, D, odores. Quinto, usos nocivos, atividades que causam impacto prejudicial à saúde, segurança ou meio ambiente. Sexto, usos perigosos, atividades com riscos significativos à segurança pública, como, letra A, manipulação de materiais inflamáveis, B, uso de substâncias tóxicas. Capítulo 2. Do zoneamento, do uso e da ocupação do solo, capítulo 1. Tá certo? Tá certo. Título 2. Título 2. Artigo 6º. Entende-se por zoneamento do solo e da ocupação do solo todos os efeitos desta lei: a divisão das áreas urbanas e rurais do município em zonas com características específicas de uso e ocupações. Parágrafo 1º. O zoneamento é elaborado com base nos seguintes critérios. Primeiro, uso predominante que consideram as atividades características e vocação natural de cada zona. Segundo, aglutinação de usos afins, promovendo a concentração de atividades complementares entre si. Terceiro, separação de usos conflitantes, de modo a prevenir impactos negativos sobre o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Parágrafo 1º. O objetivo do zoneamento é promover, primeiro, a ordenação do território, considerando princípios de eficiência urbana e sustentabilidade ambiental. Segundo, o desenvolvimento urbano, priorizando áreas adequadas para a expansão habitacional, comercial e industrial. Terceiro, o desenvolvimento econômico sustentável, compatibilizando o uso do solo com a preservação ambiental e o bem-estar coletivo. Parágrafo 3º. A aplicação do zoneamento deve observar os critérios urbanísticos e ambientais estabelecidos. Primeiro, pela Lei Geral do Plano Diretor Municipal. Segundo, por esta lei complementar. Terceiro, por outras disposições legais e regulamentares específicas, conforme aplicável. Artigo 7. O zoneamento do uso e da ocupação do solo do município de Capanema é composto pelas seguintes macrozonas e respectivas subdivisões. Primeiro, macrozona de proteção ambiental composta por A. Zona de proteção do Rio Iguaçu. B. Zona de proteção do Rio Capanema. C. Zona de proteção do Rio Santo Antônio. C. D. Zona de uso e ocupação controlados. E. Zona de proteção ambiental integrada pelas demais áreas definidas como áreas protegidas e áreas verdes. Segundo, macrozonas Pacuera, Baixo Iguaçu, composta por A. Zona de turismo e lazer. B. Zona de instalação de matrizes de ovos férteis. C. Zona de segurança e acesso restrito da usina Baixo Iguaçu. Terceiro, macrozona urbana do distrito sede, composta por A. Zona urbana mista. B. Zona urbana residencial. C. Zona urbana residencial 2. D. Zona especial de interesse social.
E. Zona de preservação ambiental. Zona de uso e ocupação controlados. G. Zona industrial e comercial. H. Zona de incentivo à indústria. I. Zona periurbana. Quarto. Macrozona urbana do Distrito de São Luís, composta por A. Zona de urbanização específica. Quinto. Macrozona urbana do Distrito de Cristo Rei, composta por Zona de urbanização específica. Sexto. Macrozona do Distrito de Pinheiro, composta por letra A. Zona de urbanização específica. Sétimo. Macrozona do Distrito de Alto Faraday, composta por letra A. Zona de urbanização específica. Oitavo. Macrozona rural e de interesse turístico, composta por letra A. Zona de urbanização específica. 9. Macrozona de desenvolvimento industrial, composta por A. Zona de incentivo à indústria. B. Zona de expansão industrial. 10º. Macrozona de planejamento estratégico, composta por letra A. Zona específica de uso institucional. B. Zonas específicas de condomínios fechados. C. Zona especial do Parque Industrial e Tecnológico de Capanema. Vereadora Edna. Capítulo 2. Das especificações do zoneamento, seção 1, da macrozona de proteção ambiental, subseção 1, da zona de proteção do Rio Iguaçu. Artigo 8º. A zona de proteção do Rio Iguaçu é destinada à preservação, conservação e recuperação ambiental das áreas de influência direta do Rio Iguaçu e de seus afluentes, com o objetivo de garantir a integridade do ecossistema naturais, proteger a qualidade dos recursos hídricos e promover o desenvolvimento sustentável. Artigo 9º. Será permitida atividades agroecológicas de baixo impacto ambiental, que promovam a conservação do solo e a proteção dos recursos hídricos, turístico e ecológico, pesquisa científica e educação ambiental, desde que respeitem as normativas ambientais e não causem danos ao ecossistema local, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento com espécies nativas e projetos de restauração ecológica, sendo permitido abrigar empreendimentos destinados ao desenvolvimento controlado de atividades turísticas, recreativas e de apoio ao turismo, promovendo o uso sustentável da região e respeitando a preservação ambiental, sendo obrigatório a aprovação dos projetos pelo órgão competente antes da instalação. Subseção 2. Da Zona de Proteção do Rio Capanema. Artigo 10. A Zona de Proteção do Rio Capanema é destinada à preservação, conservação e recuperação ambiental das áreas de influência direta do Rio Capanema e de seus afluentes, com o objetivo de garantir a integridade dos ecossistemas naturais, proteger a qualidade dos recursos hídricos e promover o desenvolvimento sustentável. Artigo 11. Será permitida atividades agroecológicas de baixo impacto ambiental, que promovam a conservação do solo e a proteção dos recursos hídricos, turismo ecológico, pesquisa científica e educação ambiental, desde que respeitem as normativas ambientais e não causem danos ao ecossistema local, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento com espécies nativas e projetos de restauração ecológica, sendo permitido abrigar empreendimentos destinados ao desenvolvimento controlado de atividades turísticas, recreativas e de apoio ao turismo, promovendo o uso sustentável da região e respeitando a preservação ambiental, sendo obrigatório a aprovação dos projetos pelo órgão competente antes da instalação. Subseção 3. Da Zona de Proteção do Rio Santo Antônio. Artigo 12. A Zona de Proteção do Rio Santo Antônio é destinada à preservação, conservação e recuperação ambiental das áreas de influência direta do Rio Santo Antônio e de seus afluentes, com o objetivo de garantir a integridade dos ecossistemas naturais, proteger a qualidade dos recursos hídricos e promover o desenvolvimento sustentável. Artigo 13.
será permitida atividades agroecológicas de baixo impacto ambiental que promovam a conservação do solo e a proteção dos recursos hídricos, turismo ecológico, pesquisa científica e educação ambiental, desde que respeitam as normativas ambientais e não causem danos ao ecossistema local, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento com espécies nativas e projetos de restauração ecológica, sendo permitido abrigar empreendimentos destinados ao desenvolvimento controlado de atividades turísticas, recreativas e de apoio ao turismo, promovendo o uso sustentável da região e respeitando a preservação ambiental, sendo obrigatório a aprovação dos projetos pelo órgão competente antes da instalação. Subseção 4ª, da Zona de Uso e Ocupação Controlados. Artigo 14. A Zona de Uso e Ocupação Controlados é composta por áreas de bacias dos mananciais de abastecimento de água atuais ou projetadas, das áreas que margeiam as faixas de preservação permanente, dos cursos d'água nascentes e mata nativa, e das áreas pertencentes a projetos ambientais específicos. Parágrafo 1º. A zona de uso e ocupação controlados, em virtude de seu uso e ocupação controlados, exigem tratamento especial devido ao seu potencial paisagístico e ambiental, assegurando qualidade de vida à população e equilíbrio do ecossistema. Parágrafo 2º. A zona de uso e ocupação controlados possui potencial construtivo e nela devem ser atendidos os seguintes critérios. Primeiro, não podem ocorrer usos urbanos perigosos, incômodos ou nocivos. Segundo, é permitida a ocupação desde que de baixa densidade, com manutenção de índices de permeabilidade do solo e exigência de cuidados especiais, com poluição, escoamento de águas pluviais, coleta e tratamento de esgoto, controle de erosão, entre outros. Parágrafo 3º. A zona de uso e ocupação controlados receberá tratamento diferenciado, conforme o caso, de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, nas áreas ocupadas cujas condições ambientais permitirem a permanência da população, ou seja, com condições de ocupação, deverá ser procedida à regularização fundiária, mediante o emprego dos instrumentos pertinentes. Segundo, nas áreas ocupadas que apresentem risco à população ou ao meio ambiente, caracterizadas como sem condições de ocupação, será necessário o reassentamento da população, respeitando as seguintes condições. Não serão utilizados para reassentamento lotes de utilidade pública. B. Não será permitido o reassentamento em lotes não atendidos por infraestrutura mínima, conforme lei de parcelamento do solo. C. O processo de reassentamento da população deverá ocorrer em conformidade com as diretrizes estabelecidas e pela legislação vigente. Parágrafo 4º. O município promoverá medidas de controle destinadas a impedir a ocorrência de novas ocupações irregulares. Obrigado, Edna. Gilmar. Subseção 5, da Zona de Proteção Ambiental. Artigo 15. A Zona de Proteção Ambiental é composta de áreas de preservação permanente, áreas definidas como proteção ambiental, áreas protegidas e áreas verdes, assim estabelecidas em legislação federal, estadual ou municipal, cujas possibilidades de uso são restritas às questões de preservação, conservação, recuperação ou educação ambiental. Parágrafo único. A zona de proteção ambiental não possui potencial construtivo e nela devem ser atendidos os seguintes critérios. Primeiro, em áreas de proteção ao longo do curso d'água, que margeiam a sede de desenvolvidas estudos visando transformá-las em parques lineares, em conjunto com o processo de proteção ambiental, possibilitando a estas áreas, dentro do perímetro urbano, cumprir sua função social. Segundo, é prioritário efetivar a proteção, conservação, recuperação e manutenção das áreas,
combatendo a poluição e a degradação delas. Terceiro, a solução dos problemas de habitação em áreas de preservação permanente é uma questão fundamental. Seção 2, da Macrozona Pacoera Baixo Iguaçu. Subseção 1, da Zona de Turismo e Lazer. Artigo 16. A Zona de Turismo e Lazer é a área delimitada em termo de concessão de direito real de uso, celebrado entre o município de Capanema e a pessoa jurídica detentora da concessão da usina Baixo Iguaçu, destinada à implantação de praia artificial e a das estruturas de lazer necessárias, incluindo equipamentos de hospedagem, comércios, serviços e apoio ao turismo, rampas de embarque e desembarque do reservatório, portarias, estruturas de recepção turísticas, apoio a escritórios administrativos, trilhas, estacionamento, entre outros. Subseção 2, da Zona de Instalação de Matrizeiros de Ovos Férteis. Artigo 17. As zonas de instalação e matrizeiros de ovos férteis é uma área destinada à criação e manejo de matrizes avícolas para a produção de ovos férteis, com foco no desenvolvimento da avicultura de corte e postura. A zona será organizada para garantir condições sanitárias adequadas, controle ambiental e a infraestrutura que assegurem a qualidade e a eficiência na produção de ovos férteis, essenciais à cadeia produtiva, sendo obrigatório a aprovação dos projetos pelo órgão competente antes da instalação. Subseção 3, da Zona de Segurança e Acesso Restrito da Usina Baixo Iguaçu. Artigo 18. A Zona de Segurança e Acesso Restrito à Usina Baixo Iguaçu compreende as áreas adjacentes às suas estruturas operacionais, com a finalidade de garantir a segurança pública, a proteção das instalações da usina e a preservação dos recursos naturais na área de influência direta do empreendimento. Parágrafo único. O acesso à zona de segurança e acesso restrito da usina Baixo Iguaçu deverá ser regulamentado e fiscalizado pelos órgãos competentes, com o apoio da concessionária responsável pela operação da usina Baixo Iguaçu. Obrigado, Gilmar. Eduarda? Seção 3ª da Macrozona Urbana do Distrito Sede, subseção 1ª da Zona Urbana Mista. Artigo 19. A Zona Urbana Mista corresponde à zona com características de centralidade urbana. Ela inclui o centro tradicional, Praça dos Pioneiros, área de maior concentração de comércio e agências bancárias. O centro administrativo, que abrange a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fórum, Ministério Público, Casa da Cultura e seus entornos. Abriga ainda as principais avenidas da cidade, apresentando áreas urbanas com características de expansão das atividades comerciais e prestadoras de serviços. É destinada à ocupação por estabelecimentos comerciais, equipamentos comunitários e residências, sendo que já conta com infraestrutura básica adequada. O planejamento dessa área visa permitir um maior adensamento, respeitando os requisitos urbanísticos estabelecidos conforme anexo. Parágrafo 1º. Para a zona urbana mista ficam estabelecidas as seguintes diretrizes. Primeiro, incentivo ao uso de comércio e serviços. Segundo, intensificação do uso e ocupação da área no sentido de otimizar a infraestrutura disponível. Terceiro, permissão do adensamento acima da taxa de ocupação apenas mediante verticalização através do coeficiente de aproveitamento concedido por outorga onerosa do direito de construir conforme estabelecido na legislação específica. Quarto, incentivo do uso efetivo dos imóveis baldios ou subutilizados. Parágrafo 2º. Nesta zona, a ocupação deve ser estimulada, permitindo a diversificação de usos, observando a minimização dos impactos. Subseção 2ª da Zona Urbana Residencial 1. Artigo 20. A Zona Urbana Residencial 1 corresponde à zona com características de centralidade urbana com as seguintes especificidades. Primeiro, apresenta áreas e vias urbanas com características de expansão das atividades comerciais e prestadoras de serviços. Segundo, pode ser com foco na utilização comercial de equipamentos comunitários e residenciais, onde já existe infraestrutura básica e é permitido um maior adensamento, respeitando os requisitos urbanísticos correspondentes. Terceiro, apresenta muitos espaços vazios que podem ser estimulados para uma ocupação ordenada. Quarto, possui bom potencial para receber investimentos em equipamentos urbanos. Quinto, pode acomodar comércios e residências desde que seja atendido o disposto na legislação.
Subseção 3, da Zona Urbana Residencial 2. Artigo 21. A Zona Urbana Residencial 2 corresponde à área predominantemente residencial, com padrão de ocupação de densidade baixa, adequadas ao uso urbano e já ocupadas com infraestrutura básica, vocação para ocupação por residências, equipamentos comunitários e comércios de pequeno porte, obedecendo aos requisitos urbanísticos. Subseção 4ª, da Zona Especial de Interesse Social. Artigo 22. A Zona Especial de Interesse Social fica definida como sendo aquela destinada à ocupação com empreendimentos habitacionais com características sociais, preferencialmente vinculados com entidades públicas que tratam da questão habitacional, sendo que os parâmetros da ocupação são os especificamente estabelecidos na legislação específica. Parágrafo 1º. As EIs devem inseridas nos perímetros urbanos em área urbanizada ou passível de urbanização. Parágrafo 2º. Fica proibida a demarcação de EIs nas áreas que apresentam risco à saúde ou à vida. Artigo 23. São objetivos das EIs. Primeiro, permitir a inclusão urbana de parcelas da população que se encontram à margem do mercado legal de terras, garantindo o direito à moradia. Segundo, incentivar a inclusão de novas áreas para programas habitação de interesse social. Terceiro, possibilitar a extensão dos serviços e da infraestrutura urbana e o aumento da oferta de habitações de interesse social. Quarto, garantir a melhoria de qualidade de vida e equidade social nos empreendimentos de habitação de interesse social e definir áreas destinadas a equipamentos e espaços públicos. Quinto, garantir requisitos de acessibilidade e desenho universal nos empreendimentos de habitação de interesse social. Sexto, estimular a diversidade de soluções arquitetônicas e urbanísticas a partir dos objetivos da política habitacional, tendo em vista as características diferenciadas de suas demandas, as condicionantes do meio físico e os princípios de sustentabilidade. Sétimo, incentivar a instalação de comércio e serviços de caráter local e a implantação de equipamentos de recreação e lazer público nas áreas de ZEIs. Oitavo, estimular as atividades culturais de lazer, geração de trabalho, emprego e renda e os usos mistos nos empreendimentos de habitação de interesse social. Obrigado, Eduarda. Edson. Artigo 24. Novas leis podem ser demarcadas em legislação específica, considerando minimamente, primeiro, prioridade na ocupação de terrenos vazios ou subutilizados em áreas dotadas de infraestrutura completa. Segundo, acesso ao transporte público coletivo. Terceiro, a viabilidade do atendimento dos serviços básicos de saúde, educação e assistência social. Quarto, capacidade de absorção populacional do território. Quinto, a existência de comércio e serviços na área de influência do empreendimento. Subseção 5ª. Zona de preservação ambiental. Artigo 25. A zona de preservação ambiental compõe-se de áreas de preservação permanente, áreas definidas como proteção ambiental, áreas protegidas e áreas verdes, assim estabelecidas em legislação federal, estadual ou municipal, cuja possibilidade de uso são restritas às questões de preservação, conservação, recuperação ou educação ambiental. Parágrafo único. A zona de preservação ambiental não possui potencial construtivo e nela devem ser atendidos os seguintes critérios. Primeiro, em áreas de proteção ao longo do curso da água que margeiam a sede, serão desenvolvidos estudos visando transformá-las em parques lineares, em conjunto com o processo de proteção ambiental, possibilitando a estas áreas, dentro do perímetro urbano, cumprir sua função social. Segundo, é prioritário efetivar a proteção, conservação, recuperação e manutenção das áreas, combatendo a poluição e a degradação delas. Terceiro, a solução dos problemas de habitação em áreas de preservação permanente é uma questão fundamental. Subseção 6ª. Da zona de uso e ocupação controladas. Artigo 26. A zona de uso e ocupação controlada é composta por áreas de bacias, mananciais de abastecimento de águas atuais ou projetadas, das áreas que margeiam as faixas e preservação permanente de curso d'água, nascentes ou mata nativa e das áreas pertencentes a projetos ambientais específicos. Parágrafo 1º. A zona e uso de ocupação controlada, em virtude do seu uso ocupação controlados, exige tratamento especial devido ao seu potencial paisagístico e ambiental, assegurando qualidade de vida à população e equilíbrio do ecossistema. Parágrafo 2º. A zona de uso e ocupação controlados possui potencial construtivo e nela devem ser atendidos os seguintes critérios. Primeiro, não podem ocorrer usos urbanos
perigosos, incômodos ou nocivos. Segundo, é permitida a ocupação desde que a baixa densidade com manutenção de índices de permeabilidade do solo e exigência de cuidados especiais com poluição, escoamento de águas pluviais, coleta e tratamento de esgoto, controle de erosão, entre outros. Parágrafo 3º. A zona de uso e ocupação controlados receberá tratamento diferenciado conforme o caso, de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, nas áreas ocupadas cujas condições ambientais permitirem a permanência da população, ou seja, com condições de ocupação, deverá ser procedida a regularização fundiária mediante o emprego dos instrumentos pertinentes. Segundo, nas áreas ocupadas que apresentem risco à população ou ao meio ambiente, caracterizadas como sem condições de ocupação, será necessário o reassentamento da população, respeitando as seguintes condições. A. Não será utilizados para reassentamento lotes de utilidade pública. B. Não será permitido o reassentamento em lotes não atendidos por infraestrutura mínima conforme lei de parcelamento do solo. C. O processo de reassentamento da população deverá ocorrer em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente. Parágrafo 4º. O município promoverá medidas de controle destinadas a impedir a ocorrência de novas ocupações irregulares. Subseção 7ª. Da zona industrial comercial, ZIC. Artigo 27. A zona industrial e comercial corresponde às áreas destinadas à implantação de unidades industriais comerciais ou de prestação de serviço com menor grau de impacto se comparado à zona de incentivo à indústria em acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação. Subseção 8ª. Da zona de incentivo à indústria, Z2. Artigo 28. Na zona de incentivo à indústria, Z2, caracteriza-se como área destinada à implantação de atividades industriais com impacto médio e alto, localizada no perímetro urbano. Parágrafo 1º. Na Z2, deverão ser implantados predominantemente usos de indústrias que se beneficiem da estrutura viária, isto é, que sejam compatíveis com usos urbanos no entorno. Parágrafo 2º. Na Z2, não é permitido o uso residencial ou misto, sendo destinado exclusivamente à indústria. Obrigado, Edson. André? Subseção 9ª. Da zona periurbana. Artigo 29. A zona periurbana é compreendida em uma área de transição entre o espaço urbano e o rural, caracterizado por uma mistura de características de ambos os ambientes. Essa região, que cerca os limites da cidade, apresenta um desenvolvimento que reflete a influência das dinâmicas urbanas, como expansão imobiliária, infraestrutura e serviços, e ao mesmo tempo mantém atividades e paisagens típicas da área rural, ainda que dentro do perímetro urbano. Parágrafo 1º. O seu uso em relação ao parcelamento ou ocupação estão sujeitos à análise e aprovação pelo órgão público municipal competente. Parágrafo 2º. Sua ocupação depende das condições de orientação ao crescimento urbano em função do solo, hidrografia, topografia e do interesse do governo municipal em aumentar a área de perímetro urbano e suas implicações legais. Parágrafo 3º. Na zona periurbana, há restrições dos usos rurais incompatíveis com os urbanos ou incômodos aos moradores das áreas urbanas. Seção 4ª. Das macrozonas dos distritos administrativos. Artigo 30. As macrozonas dos distritos administrativos referem-se aos perímetros urbanos e áreas adjacentes dos distritos de São Luís, Cristo Rei, Pinheiro e Alto Faraday. Parágrafo 1º. Os objetivos de ordenamento territorial da macrozona de cada distrito administrativo estão previstos na Lei Geral do Plano Diretor. Parágrafo 2º. A elaboração e estudos é imprescindível para atualizar e remapear os perímetros urbanos dos distritos, definição de zoneamento e delimitação exata do macrozoneamento de cada distrito administrativo. Parágrafo 3º. Mediante a elaboração de levantamentos topográficos, georreferenciados e estudos técnicos pelo Poder Executivo Municipal, referente à definição da área que deverá ser de fato considerada urbana. Parágrafo 4º.
A inexistência de mapeamentos específicos dos perímetros urbanos não é impedimento para a definição de zoneamento dos referidos distritos como urbanos, cumpridas as exigências legais. Artigo 31. O macrozonas urbanas dos distritos administrativos podem ser caracterizadas como zonas de urbanização específica, ZUE, sendo aquelas porções de território de uso não rural situadas fora do perímetro urbano delimitados em lei, em que estejam implantados usos urbanos. Parágrafo único. Quando houver parcelamentos para o uso ao longo das rodovias e estradas municipais, estes devem acontecer prevendo a exigência de via marginal, caso haja necessidade, conforme estabelecido em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo Complágio. Artigo 32. Poderá ser criada zona de urbanização específica para finalidades diversas, compatíveis com o interesse público e considerado o zoneamento estabelecido, desde que localizadas fora dos perímetros urbanos das sedes distritais, estando sujeitas aos seguintes procedimentos prévios. Primeiro, realização de estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV. Segundo, aprovação pelos órgãos competentes, incluindo a deliberação do Complágio. Terceiro, outras exigências estabelecidas em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo Complágio. Obrigado, André. Jean. Seção 8. Da macrozona rural e de interesse turístico. Artigo 33. A macrozona rural e de interesse turístico visa o desenvolvimento de atividades do campo, incluindo das agrícolas, da pecuária, das agroindústrias, bem como a expansão, ocupação ordenadas do solo para fins turísticos, visando a proteção dos recursos naturais e gerando o desenvolvimento sustentável, caracterizando-se por 1. Extensas áreas rurais que se destacam pela aptidão do solo para o desenvolvimento agrícola, com predomínio de culturas temporárias e cultivos intensivos, com cultura mecanizadas, possibilitando alta produtividade agrícola. 2. Área de cultivo de hortaliças. 3. Área de criação pecuária e de gado leiteiro, aves de corte e suinicultura. 4. Pela existência de vegetação nativa, entremeados por atividades agrícolas que protejam e ou impactam em graus distintos a qualidade dos recursos hídricos e da biodiversidade com características de solo e de relevo que demandam critérios específicos para ocupação, podendo abrigar também agroindústrias e atividades de turismo rural. 5. Áreas de lazer, balneários e camping estruturados para o turismo. 6. Estruturas e atividades de lazer e de turismo, especialmente nas margens do Rio Iguaçu, Rio Santo Antônio, Rio Capanema, Rio Siemens e Rio Lajeado Grande, compreendendo ainda a área do reservatório da Baixa Iguaçu, respeitada a legislação aplicável. 8. Incentivo aos usos residencial, o turismo e o lazer, incentivando a implantação de equipamentos de hospedagem, comércio, serviços e apoio ao turismo, rampas de embarques e desembarque dos rios e reservatórios. Artigo 34. Os objetivos de ordenamento territorial da macrozona rural e de interesse turístico são: 1. Controlar e garantir a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, locais e regionais. 2. Vetar usos e formações de ocupação de solo, potencialmente poluidoras, em especial as que ameaçam a qualidade dos recursos hídricos. 3. Proteger a paisagem rural, considerando seu valor ambiental, histórico e cultural. 4. Fomentar o desenvolvimento da zona rural com sustentabilidade ambiental, econômica e social, turismo rural, economia circular e roteiros gastronômicos. 5. Implementar sistema de drenagem junto às estradas rurais não pavimentadas, criando canais de escoamento e controlar os processos erosivos. 6. Controlar o uso indiscriminado de agroquímicos e incentivar a agricultura orgânica. 7.
7. Manter e incentivar atividades agrosilvipastoris, de turismo rural, de recuperação e manejo ambiental de forma sustentável. 8. Fomentar a agricultura diversificada e da pecuária. 9. Incentivar políticas de desenvolvimento turístico, intensificando os locais de lazer existentes e fomentando pontos municipais de acesso ao rio e ao reservatório Baixo Iguaçu. 10. Garantir o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, econômica e social. 11. Melhorar as atividades de acesso em todos os distritos e balneários. 12. Minimizar os impactos sobre os recursos hídricos e a biodiversidade. 13. Respeitar integralmente as áreas de proteção permanente. 14. Promover estudos com as autoridades e instituições competentes sobre a legislação das rampas dos balneários, observando a legislação vigente. 15. Incentivar a criação de rotas gastronômicas. 16. Fomentar a produção do melado como patrimônio cultural de Capanema. 17. Estimular a realização de trilhas ecológicas monitoradas, bem como a ampliação do acesso e a exploração sustentável do ecoturismo dentro do Parque Nacional do Iguaçu. 18. Impulsionar o uso de camping com infraestrutura adequada. 19. Apoiar o turismo religioso. 20. Viabilizar estudos sobre os serviços aduaneiros no ponto de fronteira alfandegado. 21. Motivar o turismo náutico e a pesca esportiva. Obrigado, Jean. Ivone? Artigo 35. Em havendo necessidade de instalação de empreendimento não caracterizado como condomínios fechados, é permitida a instituição de zona de urbanização específica nas porções do território rural para fins não rurais, para implantação de empreendimentos de uso urbano, tais como aterro sanitário, equipamentos públicos, cemitérios, parques, entre outras espécies de parcelamento do solo. Parágrafo único. Quando houver parcelamentos para usos ao longo das rodovias e estradas municipais, estes devem acontecer prevendo a existência da via marginal, caso haja necessidade, conforme estabelecido em regulamento específico pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo Complage. Artigo 36. Nas hipóteses dos artigos 41 e 45 desta lei, poderão ser criadas zonas de urbanização específica, para finalidades diversas, compatíveis com o interesse público e considerado o zoneamento estabelecido, desde que localizados fora dos perímetros urbanos das sedes distritais, estando sujeitas aos seguintes procedimentos prévios. Primeiro, realização de estudo prévio de impacto de vizinhança. Segundo, aprovação pelos órgãos competentes, incluindo a deliberação do Complage. Terceiro, outras exigências estabelecidas em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo Complage. Seção 9ª. Da macrozona de desenvolvimento industrial. Artigo 37. A macrozona de desenvolvimento industrial é composta por porções do território municipal, onde se concentram indústrias instaladas e áreas em processo de estruturação para a implantação de novos estabelecimentos industriais. Artigo 38. Os objetivos de ordenamento territorial da macrozona de desenvolvimento industrial são: primeiro, qualificar as áreas industriais existentes, promovendo melhorias na mobilidade e logística. Segundo, promover a urbanização dos lotes, as conexões viárias necessárias e a estruturação do território. Terceiro, orientar e ordenar o desenvolvimento da indústria em harmonia com as demais atividades econômicas do município. Quarto, minimizar as externalidades negativas decorrentes da atividade industrial, promovendo o descarte de resíduos de modo regular. Quinto, aproveitar e potencializar a infraestrutura logística existente. Sexto, estimular intercâmbio empresarial a partir de mecanismos de provimento de infraestrutura, de troca de tecnologia e conhecimento nos parques industriais. Sétimo, garantir espaços qualificados para a instalação de indústrias e atividades correlatas e complementares. Oitavo, assegurar condições de localização das atividades industriais compatíveis com a capacidade de escoamento. Nono, coibir estruturas
estruturas residenciais em áreas industriais, principalmente quando se tratar de áreas próximas a atividades industriais nocivas ou perigosas. 10. Viabilizar novas possibilidades de conexão das áreas industriais com as estruturas rodoviárias. 11. Garantir nos meios para ampliação gradativa e sustentável do parque industrial do município. Subseção 1ª. Zona de incentivo à indústria. Artigo 39. A zona de incentivo à indústria é a área localizada no perímetro urbano e é destinada à implantação de atividades industriais com impacto médio e alto. Na zona industrial de indústria, parágrafo 1º. Na zona industrial da indústria, na zona de incentivo à indústria, deverão ser implantadas predominantemente o uso de indústrias que se beneficiem da infraestrutura viária e que sejam compatíveis com os usos urbanos no entorno. Parágrafo 2º. Na zona de incentivo à indústria, não é permitido o uso residencial ou misto, sendo destinada exclusivamente à indústria. Subseção 2ª. Zona de expansão industrial. Artigo 40. A zona de expansão industrial caracteriza-se como a área destinada à implantação de futuras atividades industriais com impacto médio e alto. Parágrafo 1º. A zona de expansão industrial é a área localizada em adjacência do perímetro urbano com pretensão de ampliação da zona de incentivo à indústria, já estabelecida. Parágrafo 2º. Na zona de expansão industrial é vedado o parcelamento do solo para fins urbanos diversos do incentivo à indústria. Parágrafo 3º. Na hipótese de a zona de expansão industrial ser inserida no perímetro urbano, ela será transformada em zona de incentivo à indústria. Obrigado, Ivone. Não havendo inscrição para o uso da tribuna, passamos para a ordem do dia. Leitura dos pareceres e primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 9/2025, lei complementar do plano diretor. A secretária realizará a leitura dos pareceres e após a súmula. Comissão de Indústria e Redação. Parecer ao projeto de lei complementar número 9/2025. Proposição. Dispõe sobre a Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Autoria, Poder Executivo. Relatora, Edna Tavares. Parecer favorável à tramitação. Relatório. O projeto de lei complementar número 09, de autoria do senhor prefeito Neivor Kessler, deu entrada nesta Casa Legislativa por meio do ofício número 398/2025, recebendo o protocolo número 456 no setor responsável desta. O projeto visa a autorização desta Casa Legislativa para nova revisão da Lei Geral do Plano Diretor. Esclarecemos que a Lei Federal número 10.257/2001, Estatuto das Cidades, estabelece a obrigatoriedade legal do Plano Diretor, sendo a versão vigente desatualizada. O Plano Diretor é um instrumento basilar da política de desenvolvimento e expansão urbana, com diretrizes claras para o município. Seu objetivo é ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Após a leitura em plenário, o presidente da Câmara encaminhou o projeto a esta comissão para emitir o parecer, conforme o artigo 42 do Regimento Interno. Parecer da comissão. Esta comissão, como o próprio nome indica, tem como função primordial analisar a legalidade, a constitucionalidade e redação final dos projetos de lei, incluindo o plano diretor. Observamos que o desenvolvimento do projeto garantiu a participação popular nas audiências públicas realizadas, em conformidade com o Estatuto das Cidades. O projeto também foi amplamente estudado e revisado junto aos órgãos competentes. Salientamos que a proposta já se encontrava pronta há bastante tempo. Após os ajustes necessários, retornou para a deliberação desta colenda Câmara. A leitura da proposta foi realizada em diversas sessões. Após sua conclusão, encontra-se nesta comissão. O Plano Diretor Geral é o primeiro de muitos outros projetos que virão na sequência sobre o assunto para a deliberação desta Casa. Ao verificar, constatamos que o projeto está em conformidade com as leis que regem a matéria e com as necessidades do município. Quanto aos dispositivos regimentais e análise dessa comissão, não há objeções a ser levantadas. A proposta preenche todos os requisitos necessários, não havendo assim qualquer óbice à sua aprovação.
Passo Marcelina Peção, aos 17 dias do mês de junho de 2025. Eduarda Tórtora, presidente. Edna Tavares, relatora. Ivone Silva, secretária. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei complementar número 9/2025. Relatório. O prefeito Neivor Kessler encaminhou à Câmara Municipal de Capanema o projeto de lei complementar número 9/2025, buscando autorização legislativa para atualizar o plano diretor do município, como o atual está desatualizado desde 2007, encontrando-se em desconformidade com as legislações vigentes e a realidade territorial do município. A nova redação foi elaborada com base em estudos técnicos visando o interesse público local e o restabelecimento da regularidade institucional de Capanema. O projeto assegura o acesso às políticas públicas e recursos federais e estaduais. É importante ressaltar que a legislação exige a atualização do plano diretor em um prazo máximo de 10 anos, permitindo ajustes futuros conforme necessário. Após a leitura em sessões ordinárias e extraordinárias, o projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, que emitiu parecer favorável à sua tramitação, encontrando-se nesta comissão para sua análise. Parecer da comissão. O plano diretor, conforme previsão constitucional, é o principal instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana para municípios com mais de 20 mil habitantes. Como este é o caso de Capanema, a sua aprovação é de competência do Legislativo Municipal. A iniciativa para o plano diretor é exclusiva do chefe do Poder Executivo, pois se trata de matéria que organiza a administração do próprio Poder Executivo. Não há na Casa Legislativa um órgão técnico para identificar possíveis erros do plano diretor apresentado. O Executivo seguiu o Estatuto das Cidades, realizando audiências públicas na Casa Legislativa, em bairros e nos distritos. Além disso, estudos técnicos foram usados para definir a nova legislação, e as mudanças propostas foram apresentadas nas audiências, respeitando os princípios de planejamento e democracia participativa. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento é fundamental para assegurar que o projeto do plano diretor possa ser implantado de forma fiscalmente responsável, em comprometer as finanças do município. A análise da comissão confirma que o desenvolvimento previsto no plano é sustentável e não causará impactos e prejuízos financeiros ao município. Não foram identificadas ilegalidades aparentes que impeçam a tramitação do projeto, sendo, portanto, a aprovação recomendada. Caberá aos vereadores analisar o mérito da proposta em sua forma atual. Passo Marcelina Peção, aos 18 dias do mês de junho de 2025, André Drebs, relator, Jean Denardim, presidente, Eduarda Tórtora, secretária. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei complementar número 9/2025. Relatório. O projeto de lei em análise de iniciativa do Poder Executivo tem como objetivo da Lei Geral do Plano Diretor, no intuito de atualizações com as novas políticas públicas e a realidade atual do município. O projeto foi recepcionado através do protocolo 458/2025. O mesmo veio acompanhado do ofício do chefe do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Obras e Serviços Públicos tem como, neste parecer, a competência para analisar questões pertinentes à temática desta comissão. Parecer da comissão. O Plano Diretor de Desenvolvimento do município é resultado de um longo processo que inclui a elaboração participativa do plano de trabalho, o diagnóstico da situação atual, sintetizando as leituras da sociedade, das gestões públicas e dos técnicos responsáveis pela elaboração do plano. E o produto principal, que consiste no planejamento espacial estratégico, instrumentalizado pelo conjunto adequado de leis com a participação do poder público e da sociedade, respeitando, assim, as legislações que norteiam e tendo, inclusive, ampla divulgação, o registro das audiências, consagrando a participação popular, a transparência e a publicidade. Da análise do projeto, observa-se que o PLC 9/2025 apresenta todos os requisitos para a existência e elaboração de um plano diretor em especial para tratar do título 1º, das disposições preliminares, do título 2º, do desenvolvimento do município, título 3º, do ordenamento territorial, título 4º, dos instrumentos de desenvolvimento municipal, título 5º, do sistema democrático e participativo de planejamento e de gestão municipal e título 6º, das disposições finais e transitórias, onde nesses títulos encontram-se todos os objetivos do desenvolvimento e expansão do município,
sendo contemplados todas as áreas e setores que o mesmo objetiva. Fica notório ainda que o projeto de lei complementar apresentado foi produto de um longo processo de pesquisa, amadurecimento, debate e discussão com os habitantes de Capanema, como deve ser em sua elaboração. Não sendo encontrado nem apontado por esta comissão nenhum vício formal ou material, estando de acordo com a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica do município, diante disso, exaramos parecer favorável à sua tramitação. Passo Marcelina Ampessão, aos 18 dias do mês de junho de 2025. Jean Denardim, relator. Gilmar Jablonski, presidente. E Hércio Marques Chapo, secretário. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei complementar número 9/2025. Relatório. O projeto de lei complementar número 9/2025 constitui matéria de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal, apresentando uma iniciativa fundamental para a organização e o planejamento urbano e rural do município. Desde as etapas iniciais até a sua concepção e desenvolvimento nessa Casa Legislativa, por meio de seus pares, tem acompanhado de perto o processo, beneficiando-se da expertise do órgão técnico contratado para sua elaboração. Tal acompanhamento permitiu um aprofundamento contínuo sobre as diretrizes e propósitos que norteiam o projeto. Este instrumento essencial visa harmonizar as políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas educacionais do município, abrangendo tanto a área urbana quanto a rural. Sua análise por esta comissão nos aspectos que lhe são pertinentes é essencial para assegurar que todas as suas disposições estejam alinhadas com o interesse da comunidade. Parecer da comissão. O parecer dessa comissão reveste-se de suma importância, pois sua contribuição é vital para que o plano diretor se estabeleça como um instrumento eficaz e abrangente na promoção do desenvolvimento socioeconômico e da qualidade de vida da população. Sua implementação é estratégica para a consolidação das políticas públicas nas áreas de educação, saúde e assistência social, fundamentais para um desenvolvimento sustentável e equitativo do município. Ao longo da nossa análise do projeto, observamos com satisfação que o plano contempla, de forma explícita e detalhada, as políticas municipais essenciais. Especificamente, destacamos a inclusão das políticas de educação em seu capítulo 8º, as políticas de saúde do capítulo 7º e as políticas de assistência social no capítulo 10. Esta organização e a clareza das disposições demonstram um planejamento robusto e uma visão integrada das necessidades sociais do município. Vale ressaltar que os objetivos propostos e as diretrizes estabelecidas no plano diretor estão sendo desenvolvidas e asseguradas após sua funcionalidade. Esta comissão conclui que o PLC número 9/2025, ao propor a atualização e adequação do plano diretor, apresenta um avanço significativo para a gestão municipal e para o bem-estar dos cidadãos. Somos favoráveis. Passo Marcelina Ampessão, aos 17 dias do mês de junho de 2025. Edna Tavares, relatora. Ivone Silva, presidente. Valdomiro Brizola, secretário. O projeto de lei complementar número 9, de 3 de junho de 2025, dispõe sobre a Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Lembrando que nós tivemos, então, 4 comissões, porque é a lei geral, né, do plano diretor, as 4 comissões. Coloco em primeira discussão, então, o projeto de lei complementar número 9/2025, a lei geral do plano diretor. Em discussão? Serginho com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobres colegas, pessoal que nos visita. Não foi nomeado aqui o nome do prefeito, Neivori, também o nosso secretário Marcelo, que chegou um pouquinho mais tarde, né? Sejamos bem-vindos à nossa sessão. É bom ter a presença já de mais pessoas aqui dentro dessa casa de lei. O plano diretor normalmente se faz com 10 anos, né? Levou 18, né? 18 anos para sair um plano diretor com grande dificuldade. Uma empresa foi contratada, não concluiu esse projeto, veio a segunda empresa
e concluiu ainda com um monte de coisa para a gente ter que estar fazendo ajuste, né? Tanto é que tem pessoas pedindo fazer emenda ainda, né? E o nosso município tem que andar. Então, como pelo tempo de vigência que temos que aprovar para não perder recurso. Por isso, depois vai ter uma quebra de interstício, acho que é importante, né? O presidente hoje está na posição de presidente e tem que ter esse cuidado dentro dessa Casa de Leis. A gente que passou pela mesa diretiva sabe da importância de fazer extraordinária, de fazer as convocações e de fazer as quebras para que o município ande. A pessoa só vai saber disso aí quando ele sentar na mesa do presidente, né? Até que está sentado aqui com o vereador, ele acha que muitas vezes o presidente inventa, mas não é. A questão, as leis estão aí, tem que ser aprovada, e às vezes elas vêm e a gente tem que fazer quebra de interstício, tem que convocar extraordinário. Esse projeto nós já tinha lido, tinha um monte de correções, tocou de voltar para o executivo, fazer as correções para trazer. 4 comissões dão um parecer para que hoje possa ser votado. A gente sabe que tem mais pessoas, municípios, querendo fazer emendas no projeto, mas, na medida do possível, no meu entender, como fui presidente, eu entendo da necessidade da aprovação desse projeto em emergência. Então, sou favorável ao projeto, vamos aprovar para que o município consiga desenvolver os passos que têm que ser dado à frente. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, Serginho. Eu cumprimento também o Alicir, que aí está, o prefeito, e também o nosso secretário, o Marcelo. Com a palavra, o vereador Edson. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o nosso prefeito municipal, cumprimentando o presidente da Câmara, estendo o cumprimento a todos os presentes. O Serginho foi feliz na colocação, né? A gente já, no final do ano retrasado, nos preparamos para a entrada do projeto Plano Diretor na Câmara e acabou não acontecendo. Exatamente, eu não sei o que aconteceu naquele plano lá, que ele acabou não vindo e foi contratado outra empresa. Aí, como muitos acompanharam, né, diversas audiências públicas, diversa discussão e tal, e daí tem aquela história, depois do filho batizado aparece os padrinhos, né, e no final ainda tem mais emendas e tal. Como a secretária leu ali, a lei permite que ele sofra ajuste no decorrente, né, quando for necessário dentro do plano diretor. 10 anos a vida útil do plano diretor, estamos com um de 18 anos. Então, é urgente a necessidade, as diretrizes do município, o norte do município, hoje depende do plano diretor. E aí a gente participou bastante, discutiu, né, e, claro, nunca se sabe tudo o que precisa dentro do plano diretor em certos momentos, mas para isso a lei está aí, para isso a Câmara está aí, o Executivo manda para a Câmara ajustes do plano e estamos aí para aprovar ou não, né. E também a gente nota que, diante das tendências de leis e modernização, estamos diante de programas do governo estadual. E a gente acompanhou aí na semana passada, junto com o prefeito, para Curitiba, e temos hoje um programa do governo do estado, né, que é o programa de estradas da integração, onde o município de Capanema está contemplado aí com vários milhões de asfaltos, de estradas, né, e existe um checklist, e existe 399 municípios. E quem sair na frente vai pegar o dinheiro primeiro. E vários já pegaram esse dinheiro e nós ainda estamos na lista de enviar os documentos. E também tem um programa do governo do estado ali de 3.700.000 em máquinas agrícolas. Capanema vai ser contemplado com 2 patrolas, 1 patrola, 2 rolos, carregadeira, escavadeira, que o prefeito optou, caminhão. Então a gente tem que se articular aqui e mandar o checklist para eles. Aqui no artigo, no pedido número 5 aqui do checklist, lei ou decreto que institui o plano diretor. Então, é essencial que nós aprovamos esse plano diretor, porque o município está pondo a mão em milhões de reais em programa do governo do estado. O município de Capanema, graças ao empenho do prefeito, Neivor também, e vereadores, e a equipe, secretário de administração, a Secretaria de Planejamento, está diante de uma transformação pela frente. Então, nós como vereadores, temos que ajudar que isso aconteça, né? E o plano diretor é essencial e é uma exigência dentro, hoje, de nós aderirmos a esse programa lá do governo do estado. E 2.400 máquinas, vocês já imaginaram quando isso ir para a licitação? Se nós não se mexer, nós vamos ficar na fila e não sei quando que vamos pegar a máquina, porque é muita máquina, né? E asfalto é a mesma coisa.
Os municípios saem na nossa frente aqui, as empresas que tem na região vão fazer dos outros municípios e nós ficamos para trás. Quando que vai vir os asfaltos? Quando que as empresas vão conseguir fazer? Então, é mais uma responsabilidade de nós, como vereadores, de ver o que é o necessário e estar ajudando o Executivo. Sou a favor do plano diretor. Se tiver alguma alteração, alguma emenda para frente, né, que venha para a Câmara, estamos aí para isso. Obrigado, e vou a palavra. Obrigado, Edson. Continua a discussão. Vereador Brizola, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, pessoal que estão nos visitando, senhor prefeito, secretário Jair, secretário Marcelo, primeira-dama, minha esposa, Dona Nelly, o irmão da nossa secretária da Câmara da Preta, o Madeira, e os senhores capanemenses que estão nos assistindo pelas redes sociais. Nosso carinho e nosso respeito. Até, senhor presidente, está pensando aqui, até nós, os senhores e nós, na nossa propriedade, nós temos um plano. O que vão fazer aquele ano, ou outro ano, em 6 meses? Tudo nós temos. Como que o município não tem que ter também o plano dele, né? Feliz, vereador André, eu digo que nós podemos participar e aprovar. Essa semana, senhor presidente, ligou 2 pessoas aqui da cidade, da área urbana para mim, pedindo para fazer um intervir nesse plano diretor. Eu tratei muito bem, educado eles, que é o nosso compromisso, quem tem cargo público, tratar bem as pessoas. Eu falei, o plenário da Câmara é soberano. Nós aprovemos, se precisar fazer um reajuste, junto com o Poder Executivo, nós podemos fazer um reajuste, se for possível, cada ano. Que isso é normal na democracia. E por um projeto tão extenso igual esse, vereador Gilmar, e pelo tempo que ele porque pode 10 anos, 15 anos para sair outro, né? Tomara que a maioria dos senhores estão aí, porque daí vão fazer coisas boas, tenho certeza. Então, nesse meio tempo, se nós vermos que precisamos fazer uma emenda, ou qualquer ajuste, vamos fazer. E até os pessoal ficaram contentes, não, está certo. Então, agora eu acho que não temos tempo para mexer. Nós precisamos votar. O município está precisando. O Estado está aí para ajudar a Capanema, né? Que eu fui cedir junto com o nosso prefeito, tive a oportunidade, nosso vice-prefeito para Curitiba. Eu vi quanto recurso está para vir do Estado do Paraná, aqui para o nosso querido município de Capanema, pela luta da administração. E essa Câmara nós temos por uma obrigação. Se for possível fazer extraordinária, quebrar esse exercício, parabéns, Jean. Né? Temos que fazer para ajudar o nosso querido município de Capanema. Essa é a obrigação da Câmara e nossa como capanemense. Né? Ajudar o nosso governo, fazer um bom mandato, um bom trabalho que o povo de Capanema merece, e o Estado está querendo investir como nunca aqui nesse município. O senhor viu, presidente, que eu falei segunda aqui? Pelos dias que eu estou nessa casa. Eu nunca vi tanto investimento que está para sair, está saindo para o querido município de Capanema, como está saindo agora. Eu fico muito feliz. Já estou até gostando de política. Estou até gostando de ser vereador, por as obras que estão vindo aí, e nós temos a grandeza, graças a Deus, de ajudar a aprovar, né, vereador Serginho? Ajudar a aprovar essas obras tão importantes. Então, para mim, hoje é um dia muito feliz, fico muito contente por estar recuperada a minha saúde, graças a Deus, não 100%, mas quase, e poder participar de um projeto tão importante, a direção do nosso querido município de Capanema. Obrigado, senhor presidente, e um abraço. Obrigado, Brizola. Continua a discussão. Não havendo mais ninguém a se manifestar, vou colocar, então, em primeira votação nominal. A secretária fará, então. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Presidente Dirceu. Favorável. Vereador Ivone, favorável. Aprovado, então, em primeira discussão e votação. Como foi apresentado um requerimento de quebra de interstício regimental entre as votações do projeto de lei complementar número 9, 2025, coloco o requerimento em discussão nesse momento. Requerimento, então, em discussão. Com a palavra, o vereador Jean. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos assiste. Especial presença do prefeito, nosso secretário Marcelo Bart, o Jair, primeira-dama, os demais convidados, sejam todos bem-vindos. O requerimento é simples, mas é muito importante, né? Quando existe
um projeto de interesse público com urgência, né, a casa permite a quebra de interstício, que será realizada as 2 votações no mesmo dia, né? Então, foi um projeto já amplamente debatido, né, como o colega Sérgio mencionou, já esteve nessa casa, a gente já foi aprovado por alguns requisitos, teve uma alteração, foi retirado de pauta, novamente apresentado, corrigido, e hoje a gente fez a primeira votação. Então, o requerimento é para quebra de interstício, para a gente possa votar hoje, né, a segunda votação, senhor presidente. Devolvo a palavra. Continua a discussão? Não havendo ninguém assim. Vereador Edson, com a palavra, então. Senhor presidente, um vereador, ele tem, muitas vezes o pessoal, esse dia ainda um cidadão falou para mim, mas afinal de contas, o que os vereadores fazem? O povo muitas vezes é desinformado, uns não assistem, não vê, né? O vereador, ele tem inúmeras funções, né? Legislar, fiscalizar, ir atrás, buscar recursos, é algo que ultimamente tem abrido as portas, né, para os vereadores em projetos e tal, e a ligação com deputados tanto federais quanto estaduais junto ao governo, né? E tem dado resultado. De nota que Capanema tem conseguido muitas coisas aí que os vereadores acabam em consonância, né, em parceria com o executivo, conseguindo junto, né? Mas tem projetos que eles são muito importantes, que eles te enchem de orgulho e de alegria. E esse plano diretor, eu falo para vocês, eu estou feliz de aprovar esse plano diretor, porque tem algumas coisas que, quem sabe, vamos ter que ajustar aí no futuro, mas olha, esse plano diretor já deu o que falar, né, Serginho e Brizola? Estamos 2 anos aí lutando por esse plano diretor, e esse plano diretor é algo importantíssimo para o município, das diretrizes, né, como eu falei antes, norteia, é importante no município. E como vereador, eu quero dizer assim, isso é função do vereador junto ao executivo. É algo importante, onde é que um vereador contribui dentro do município, né, que muitas pessoas não vê a importância que se tem, né, e o plano diretor ele dá sustentação para as atitudes e decisões do executivo dentro do município. Obrigado, e devolvo a palavra. Obrigado, Edson. Continua a discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. E quem for contra, levante-se. Aprovado, então, o requerimento. Passamos para a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 9/2025. A secretária vai ler novamente a súmula. Dispõe sobre a Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Coloco, então, o projeto de lei complementar número 9 em segunda discussão. Vou passar a palavra para o meu vice, a presidência, obrigado, André, para o meu vice e para poder me manifestar. Obrigado, vereador Dirceu. Assumo a presidência e lhe devolvo a palavra para poder se manifestar. Senhor presidente, nobres colegas, cumprimento a todos que já foram nominados aqui. Semana passada nós tivemos algumas reuniões e eu me sinto na obrigação de dizer, né, que tudo aquilo que foi apresentado, ou seja, algumas alterações que foram sugeridas para defender a competência, o território do povo de Capanema, neste projeto de lei, ao ler, eu acho elas todas viáveis, possíveis, mas que cada uma dessas alterações, elas deveriam ser discutidas, analisadas, para que não tivessem repetido dentro do nosso plano diretor geral, certo? Então, assim, foram feitas muitas audiência pública, eu participei de várias, algumas bem acaloradas, né? Porque as pessoas às vezes não sabem a diferença de uma discussão de um projeto de plano, de um plano diretor, e confundem com algumas situações do momento da administração que não vinha ao caso. Então, o que eu quero dizer é que nós aqui estamos abertos à discussão sempre. E conversamos com o nosso prefeito Nevor, que aqui está, e nós temos, sim, a possibilidade que, dentro da medida do possível, naquilo que realmente for necessário, nós podemos
sentar e fazer, eu diria que não uma mudança entre nós, mas tem que ser discutido junto à comunidade. Tudo aquilo que a gente for mudar aqui desse plano, a partir de agora, ele tem que ser pensado, ele tem que ser discutido em audiência, até que me prove o contrário. Então, quero dizer que não passou em branco aquilo que a gente recebeu. Tem aqui a pessoa do senhor Dr. Márcio Girão, que nos passou essa possibilidade, no qual foi explicado. Continua tendo o meu respeito, minha admiração, mas que nesse momento nós não podemos parar, né, para discutir, porque iríamos levar pelo menos mais um mês. E depois nós teríamos ainda os pareceres, e para que a nossa procuradora desse um parecer sobre as mudanças, nós também teríamos que ter no mínimo de 10, podendo prorrogar para mais 11 dias, ou seja, 20 dias, 21 dias para isso. Então, nesse momento, eu quero que entendam a necessidade. Por isso, nós temos que aprovar. Certo? Devolvo a palavra, então, ao nosso presidente Jean. Obrigado, vereador Dirceu. Continua aberta a palavra. Não tendo mais interesse, devolvo a palavra, devolvo a presidência agora ao vereador Dirceu Alquieri para que possa fazer a segunda votação. Recebo a presidência e coloco em segunda votação nominal o projeto de lei complementar número 9. A secretária fará, então, a chamada, ou seja, o pedido. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. De acordo. Vereador Edson. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Bisola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Presidente Dirceu. Favorável. Vereador Ivone, favorável. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto de lei complementar número 9. Agradeço o bom andamento da sessão, também o entendimento de todos para realizar as duas votações na mesma sessão. Encaminho os projetos lidos às comissões e declaro, então, encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, meu povo.